bem? A graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Nesses domingos, nós temos estudado sobre as parábolas. Vocês estão lembrados disso? O que são parábolas? Parábolas eram histórias que Jesus contava para poder ensinar para as outras pessoas. E como ele era uma pessoa que sempre vivia cercado de muitas pessoas, ou até de multidões, então ele utilizava dessas histórias para poder ensinar as pessoas. E hoje nós vamos fazer então uma viagem nessas parábolas que nós já estudamos. Vamos orar para começarmos a nossa história de hoje? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela nossa vida. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada pelo que o Senhor tem feito pela nossa vida através da Tua palavra. Obrigada porque o Senhor tem nos ensinado. Obrigada porque o Senhor tem nos abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Então, nós vamos começar nossa viagem hoje, nas parábolas que nós estudamos. E a nossa primeira parábola fala sobre Jesus e o tesouro. Jesus é o nosso tesouro. E qual foi o maior tesouro que ele nos deu? Foi a salvação em Cristo Jesus. E essa história está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, que ele diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O reino de Deus é um tesouro tão fabuloso que todas as outras coisas perdem o seu valor. E como é que nós podemos encontrar esse tesouro? Conforme nós estudamos na palavra de Deus. Para nós encontrarmos esse tesouro, nós precisamos crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Muito bem. Continuando ainda nesse texto, a outra parábola que nós aprendemos foi a parábola de uma festa. A vida com Jesus é uma festa. Por quê? A gente nunca vai ter mais problemas quando a gente aceita Jesus? Quando nós temos Jesus na nossa vida, a gente não tem mais dificuldade? Não, não é isso. É que a nossa vida com Jesus, ela nos dá alegria independente da situação que nós estamos. Então, nessa parábola, Jesus faz um convite para nós participarmos dessa festa. E qual que é essa festa? É a salvação em Cristo Jesus e é a vida eterna que nós vamos ganhar. Então, para nós compreendermos esse convite e sermos salvos, nós temos que ter a palavra do Senhor. Então, essa foi a segunda parábola que nós aprendemos. A terceira parábola, ela está baseada em 1 João, no capítulo 4. Vamos lá, 1 João, no capítulo 4, no versículo 9. E diz assim a palavra do Senhor: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nessa parábola, nós aprendemos sobre o semeador. E o semeador, ele saiu o quê? A jogar as suas sementes. Então, houve vários terrenos. Houve aquele terreno que era um terreno fértil, houve aquele que era arenoso, houve aquele que tinha mais pedras. Então, qual que é o melhor terreno para poder germinar uma semente? É um terreno fértil, é uma terra boa. E será que o nosso coração tem sido um bom solo para a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela tem sido germinada na nossa vida, Ela tem sido plantada. E será que o nosso coração está sendo um coração de uma terra boa? De uma terra fértil para poder crescer a palavra do Senhor? Muito bem. A nossa quarta parábola fala de um agricultor, fala sobre Jesus, o bom agricultor. Que a nossa parábola fala que Jesus é o bom agricultor, porque ele foi aquele que semeou a boa semente. Você lembra da história do joio e do trigo? Isso. Então Jesus é aquele que semeou a boa semente.
E o nosso inimigo, que é Satanás, veio e lançou o joio, que não é uma semente boa. E nós somos comparados a esse trigo. Por quê? Nós estamos crescendo e nós podemos dar frutos. Então, Jesus é o bom agricultor, porque ele semeou a boa semente entre nós. E qual foi a boa semente? A palavra do Senhor, né? Que nos liberta, e a palavra do Senhor que nos dá ou nos deu a salvação em Cristo Jesus. Muito bem, a nossa quinta parábola é o rico sem juízo. O que será isso, hein? Mas quando a gente fala assim, um rico sem juízo, será que é porque é pecado a pessoa ser rica? Não, não é pecado a pessoa ser rica. O pecado está em eu colocar o meu coração nessas coisas. E tem pessoas, como diz a parábola conta de um homem que tinha muitos bens. E o que ele falou? Eu vou derrubar tudo isso aqui, esse espaço que eu tenho, vou aumentar ele e vou colocar todas as minhas coisas aqui. E aí o versículo então fala assim: louco, essa noite pedirão a tua alma e o que tens, para quem será? Então o erro do rico é acreditar que a sua vida está só nessa terra e só ajuntando tesouros nessa terra. E a nossa vida não está só aqui. Nós podemos ser pessoas de ter muitos bens, de ser ricos, mas nós não podemos colocar o nosso coração nessas coisas. O nosso coração tem que estar aonde? Estar em Jesus. E também sabermos dividir aquilo que nós temos com outras pessoas. Próxima parábola, falando com Deus. Nessa parábola nós aprendemos o quê? Lembra da história do juiz iníquo? Que a mulher ficava lá, juiz, pleitei a minha causa. Juiz, pleitei a minha causa. Por fim o juiz falou, gente, eu não temo nem a Deus, mas eu vou ter que julgar a causa dessa mulher, porque eu não dou conta mais ela ficar me importunando. Todo dia, ela fica me pedindo para poder julgar a causa dela. E a outra parábola, paralela a essa, que nós aprendemos, era do quê? Daqueles dois homens que foram ao templo orar. Um bateu no peito e disse o quê? Senhor, não sou como esse pecador miserável, não, e tal, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço aquilo. A oração dele era para quê? Para se aparecer diante de Deus. Mas veio um outro homem e lhe disse, Senhor, seja o quê? Misericordioso, seja bondoso, eu sou um pecador. A oração dele foi aceita, por quê? Porque ele chegou reconhecendo que ele era pecador, reconhecendo que ele era falho. Mas a oração também, crianças, tem uma forma de Deus nos responder. Deus pode dizer sim para a nossa oração, Deus pode dizer não, ou Ele pode dizer espera. Quando nós oramos, nós precisamos ser o quê? Persistentes na oração. Mas não significa que a nossa oração vai mudar a Deus. A oração vai mudar a nós mesmos, o nosso coração. E Deus pode me dar uma coisa agora, assim que eu peço, Ele pode falar não para mim, ou Ele pode falar para eu esperar. Então é isso que nós aprendemos sobre a oração. Nessa outra parábola, nós aprendemos sobre o quê? Sobre o empregador impiedoso. E o que é que essa parábola fala para nós sobre o pregador impiedoso? Porque assim como Deus nos perdoa, esse texto está lá em Colossenses 3, no capítulo 3, versículo 13, só a parte B. Vamos ver? Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, só o final do versículo, que ele fala assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Essa aqui é a parábola do empregador, que quando o funcionário dele chegou até ele, que ele tinha uma dívida, o que ele fez? Ele perdoou a dívida do seu empregado. E aí, quando o amigo desse empregado tinha uma dívida com ele também, o que o empregado fez? Não perdoou. O que ele deveria ter feito? Assim como o patrão dele perdoou, ele deveria ter perdoado também. E a palavra de Deus para nós é assim.
Assim como o Senhor te perdoou, você também deve perdoar os outros. Então essa parábola nos ensinou sobre o perdão. A próxima parábola, que é a nossa 8ª parábola, ela diz assim: eu, um hipócrita. Você lembra disso? Você sabe o que é uma pessoa hipócrita? Se alguém chegar em você e falar assim: ah, você é hipócrita. O que é isso? O hipócrita é quando ele vê o defeito do outro, mas ele não é capaz de ver o defeito dele mesmo. E tem um versículo na Bíblia que diz que o que adianta eu olhar um cisco no olho do meu irmão se no meu tem uma trave? Então, às vezes eu fico criticando a pessoa pelos erros que ela tem, e aí eu não consigo perceber que eu também sou uma pessoa que tem erros, que tenho defeitos e que eu preciso melhorar também. Então, nós aprendemos nessa palavra sobre não sermos hipócritas, ou seja, não olharmos o defeito do outro sem antes enxergar o nosso, certo? Vamos lá para a nossa 9ª parábola, foi a parábola do ciumento. Você é ciumento? Lembra disso? Lá da vinha, que o Senhor deu 6 horas da manhã, ele chamou um empregado e colocou para trabalhar, você vai trabalhar por 1 denário. Meio-dia ele chamou outro pelo mesmo valor e no final do dia pelo mesmo valor. Quando ele foi acertar, o primeiro empregado questionou por que ele trabalhou tanto para ganhar 1 denário e o que entrou mais tarde trabalhou menos e ganhou o mesmo tanto. Então, isso é o que? Ser ciumento ou ter inveja. E como que isso se aplica na nossa vida? É porque às vezes a gente olha as coisas das pessoas e a gente deseja aquilo que é do outro para nós. E isso é pecado. Pecado com as coisas materiais e também com as espirituais. Deus dá dons para todo mundo. Dons ou talentos ele dá para todo mundo. Uns têm o dom de cantar, outro tem o dom de ensinar, o outro tem o dom de, não sei, desenhar. Cada um foi dado um dom. Mas eu não posso invejar ou ter ciúme do outro pelaquilo que ele tem. Eu preciso contribuir com o reino de Deus com aquilo que Deus me deu. Muito bem, na nossa 10ª parábola, nós aprendemos sobre o quê? Os primeiros lugares. Um homem deu uma festa e ele então fez o quê? Convidou várias pessoas para essa festa e aí na hora essas pessoas não quiseram comparecer. Naquela época mandava-se o convite para a festa, depois os funcionários, os empregados iam chamando as pessoas, lembrando elas da festa. E aí alguns falaram assim, eu não vou para a festa porque eu tenho que olhar uma fazenda que eu comprei, eu tenho que olhar um gado, inventaram desculpas e não foram para a festa. E então o que essa pessoa fez, o dono da festa? Convidou outras pessoas, pessoas que talvez não eram ricas, pessoas que talvez não tinham bens, mas essas pessoas foram convidadas para a festa e essas aceitaram o convite. Então, assim, eu não preciso ficar preocupado em ser o primeiro em tudo. Tem situações que eu não vou ser primeiro, eu vou ser o último, mas não significa que eu tenho menos valor por eu ser primeiro ou eu ser o último. Na nossa 11ª parábola, fala sobre uma festa também. E aí, tá tudo pronto? Quando a gente vai fazer uma festa, a gente organiza ela. Anota o que vai precisar, o que vai gastar, o que é que tem que comprar. Então, nessa parábola aqui, nós aprendemos que o quê? Que nós precisamos estar prontos para a vinda de Jesus Cristo. A vinda de Jesus é certa e nós precisamos estar prontos. Assim como nós organizamos a nossa casa, nós organizamos alguma coisa quando nós vamos fazer alguma festa, nós precisamos organizar a nossa vida para esse momento. E aqui fala das moças, daquelas noivas que estavam esperando o quê? Os noivos.
Então, umas estavam com o quê? Com o seu azeite preparado, pronto para a hora que o noivo chegasse, e as outras não estavam. As outras estavam o quê? Desapercebidas, não estavam nem um pouco preocupadas. Mas o noivo chegou. E o noivo chegou e elas não estavam preparadas. Essas noivas sábias, prudentes, com tudo pronto, se Jesus vier hoje, será que eu estou pronto para encontrar com ele? Ou eu estou como essas noivas nécias, loucas, assim, perdidos, sem saber o que está acontecendo? E na nossa última parábola, nós aprendemos o quê? Sobre um bom funcionário. O que é um bom funcionário? Um bom funcionário é quando você põe alguma coisa na mão dele, uma responsabilidade, e ele se organiza para poder cumprir aquela responsabilidade. E Jesus, o que Jesus fez conosco? Qual foi a responsabilidade que Jesus nos deixou? De pregarmos a palavra dele. E tem pessoas que às vezes recebem o talento, recebem um dom, e ele fala, nossa, vai ficar guardadinho. Quando Jesus voltar, eu falo para ele assim, guardei, bem guardado aquilo que o Senhor me deu. Mas Deus não quer que a gente guarde. Deus quer que a gente trabalhe para que a gente possa o quê? Desenvolver o nosso dom e glorificar a Deus por isso. Essa parábola diz de um homem que saiu e que deixou vários talentos com vários funcionários. Quando ele voltou, ele quis saber o que os funcionários fizeram do talento que ele deixou. Uns guardaram, outros negociaram. Nossa, o senhor me deu um, eu negociei, ganhei mais 2, ganhei mais 3. O outro, o senhor me deixou 4, ganhei o dobro. E teve um que falou, eu não, guardei, fiquei com medo de perder, né? Guardei. Então, nós não devemos guardar os dons e os talentos que Deus nos deu. Né? Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a obedecê-lo. E nós queremos agradecer, né? Orar nesse momento, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós tivemos de estudar essas parábolas. Que foram histórias que nos ensinaram. E nos ensinaram muito. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque através dela nós podemos, ó Deus, aprender do teu cuidado para com a nossa vida. O quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor se preocupa conosco. Ó Deus, e esse presente maravilhoso que nós não podemos, ó Pai, nos esquecer nunca de agradecer ao Senhor, que foi a salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o teu santo nome por isso. Ó Pai, que nós possamos, a cada momento, colocar os dons e talentos que o Senhor nos deu em prática, para que nós possamos alcançar outras pessoas para o Senhor e glorificar o teu santo nome. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, crianças.